Oi, turma! Nossa aula de hoje é sobre o Simple Past e os verbos regulares. Verbos regular, né? Regular verbs. Em inglês, há verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares possuem uma única terminação para o passado ed. Exemplo: love, lover, talk, talked, play, played. Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, troca-se o I por IED. Carry, carried. Study, studied. Se o verbo terminar em sílaba forte, formada por consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante. Acrescenta-se ED. Stop, stopped. Prefer, preferred. Past tense. Passado simples dos verbos regulares é marcado pelo sufixo ed. Já os verbos irregulares possuem formas próprias. Em frases afirmativas, a forma do passado simples é o sujeito mais o passado do verbo mais o complemento. Exemplo: Luca helped Mary. Lucas ajudou Mary. Então, Luca é o sujeito, helped é o verbo no passado e Mary o complemento. Pois bem, vamos ver agora a forma interrogativa do past tense. A forma interrogativa do past tense é feita com o verbo auxiliar did, passado de do, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Did mais sujeito mais o verbo do infinitivo sem o to. Essa é a forma estrutural para você fazer a forma interrogativa do past tense. Exemplo: Did you work? Você trabalhou? Então, você repara que tem o did, primeiro, que é o verbo auxiliar do, no passado, no caso, o passado do verbo auxiliar do, mais o you, que é o pronome, né, o sujeito, e o work, que é o verbo no infinitivo. A forma negativa no past tense. Para formar uma oração negativa no past tense, usa-se o did not para todas as pessoas, pois no past tense o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa. Então, para fazer, eu uso a seguinte estrutura: sujeito mais did mais not mais o verbo no infinitivo sem o to. Como no exemplo abaixo. You did not work. Você não trabalhou. Então, dessa forma, eu estruturo qualquer oração para fazer a forma negativa no past tense. Então, temos também a cast word no past tense, que são palavras interrogativas. Temos what time, will, when, how money, né? How money e how much. Para fazer a oração ou a frase no past tense, nós temos que usar cast word, o verbo auxiliar did, o sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o ponto de interrogação. Então, como por exemplo, ficaria What did I study? Né? E temos também um exemplo, logo abaixo nesse slide, nós temos o exemplo. When did she meet her boyfriend? Quando ela conheceu o namorado. Então, meus queridos, essa foi nossa aula de hoje, o simple past tense e os verbos regulares, né? Então, para formar o simple past, a gente usa o did para formar a interrogativa e a negativa, né? Sendo que a interrogativa eu uso o did e o did na frente, né? Primeiro o did, depois o sujeito, depois o complemento. E para fazer a negativa, eu uso o sujeito, depois o did, o not e depois o complemento. Esse complemento é o verbo no infinitivo, sem o to. Ok? Então, até a próxima aula. Até mais.